Boa tarde, minha gente. Aqui quem fala é Rogério Araújo, falo em nome do TEWA, o grupo de assuntos tributários, e que periodicamente propõe a fazer algumas discussões aí utilizando a ferramenta GoBranch, é uma ferramenta da Live University, na qual temos uma parceria já há quase 2 anos, e tem sido uma ferramenta bastante democrática, no sentido de divulgação e de ensino. Obrigado aí à Live University pela oportunidade de usar a ferramenta. Hoje, para esse TEWA Branch, vamos falar de um assunto que não sai dos nossos headlines aí já há um bom tempo, né, que é o ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS. A intenção de hoje não é falar sobre, talvez não entrar muito no aspecto técnico de que outros fóruns vêm discutindo, no sentido da discussão se o ICMS a ser recuperado é o ICMS destacado, ou se é o ICMS recolhido, né? Essa discussão aí da diferença entre a forma de tributação. Eu acho que tem bastante assunto, já foram debatidos em outros fóruns com bastante profundidade, ainda mais porque teve um novo ingrediente aí trazido pelos advogados da Incopa, no qual eles trazem uma nova fórmula de recalcular isso. Então, vamos falar sobre esse assunto, talvez uma pincelada durante, só para lembrar, mas o nosso foco aqui é realmente discutir as vias de monetização desse ativo, né? A empresa, o contribuinte, diante de uma ação transitada em julgado, no qual reconhece um crédito um determinado período, né, da qual você está reclamando, e aí você entra com toda a formalidade do processo de habilitação, e nesse momento você tem diante do valor e da habilitação, você tem a possibilidade de realizar as compensações tributárias. A maioria dos colegas que eu venho conversando sobre esse assunto optaram, né, por essa via de compensação, tendo em vista que traz uma liquidez imediata, né, para esse crédito. Mas, alguns dias atrás, os colegas do grupo começaram a discutir sobre outras formas, e o que surgiu aí como discussão foi a conversão, né, a execução, né, desses créditos e conversão em precatório. O que se torna atrativo, primeiro, pelo motivo de compliance, né, uma discussão muito profunda de compliance, uma vez que você não contamina, né, você não faz nenhuma retificação de obrigação acessória, e as suas perde-compes não tem nenhum reflexo dessa compensação. E outra, pelo que eu entendi também, ela se torna o precatório se torna bem atrativo em termos de negociação desses títulos, né, tem muitos bancos, muitos traders interessados em comprar esses créditos. E para trazer esse debate, trazer aí todas os pontos importantes dessa discussão, quais são as vias realmente viáveis no sentido de monetizar esse crédito, nós temos hoje os convidados, né, membros do TEWA, para debater sobre o assunto. A Ana Cristina Massaferro é advogada do Contencioso Tributários na Raiz Fagundes Associados. Temos também a Fernanda Ramos Pazelo, consultora tributária no Pinheiro Neto Advogados. A Juliana Carvalho de Mello Ribeiro, advogada no Queiroz. Esse outro nome vai ser um pouco difícil para mim, mas acho que é Leutz Schengler, advogados. Jimir Doniak Júnior, sócio na Advocacia Lunardelli. O Gabriel Lunardi, da Quadra Capital. E o Fábio Calcini, o sócio na Brasil Salomão e Max Advogados. Então, a dinâmica aqui, gente, vai ser, como a gente combinou no começo, vai ser um bate-papo. Eu não sei se todos estão me ouvindo. Todos estão me ouvindo? Sim. Eu estou te ouvindo bem, Rogério. Aqui tá tudo bem. Não sei se vocês estão me ouvindo também. Juliana que está falando. Só vou dar uma... Quem não estiver ouvindo, para dar um refresh aí.
Eu só escutei a Juliana até agora. Novamente na ferramenta. Então, para começar os debates, Alex, é interessante a gente começar a falar um pouco aqui da tua experiência, e foi interessante você ter trazido esse ponto dentro das discussões por e-mail, que foi realmente essa possibilidade de conversão em precatório, e até a discussão foi, bom, mas uma vez que você faz a habilitação, né, e você decide não executar o título, né, você tem que fazer essa declaração, isso, perante a Receita Federal, é possível voltar atrás e converter isso esse direito em precatório, etc. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da tua experiência e aos demais participantes, né, que também, à medida que sentirem a vontade de ponderar, colocar algum ponto, que fiquem à vontade. Tudo bem, Alex? Consegue me ouvir? O Alex está com problema na ferramenta, né? Espera só um minutinho que ele está entrando. Isso. Se de repente ficar muito tempo no mudo para os participantes, é só você recarregar a página. Ok? Não sei se o Alex já entrou. Tudo bem, Alex? Consegue falar? Alex? Alô, Alex? Tudo bem? Agora sim. Só aumentar um pouquinho o seu microfone, Alex. Alô? Oi? Melhorou aí? Alô? Agora sim, conseguimos te ouvir. Legal. Eu não sei se você pegou parte do que eu havia falado, estava comentando um pouco da experiência que a gente teve nas discussões no grupo, né? Uhum. E houve aquela troca de e-mails aí com um pouco mais de intensidade, no sentido de monetização dos créditos tributários advindos da discussão do PIS e COFINS, né? Você tinha compartilhado um pouco da tua experiência, fez um teste aí com uma das empresas, né, para testar, né, a efetividade, né, dessa nova forma, né, de monetização, e a ideia é que você consiga você compartilhe um pouco, né, dessa tua experiência, como foi esse approach, e aos demais palestrantes fiquem à vontade para adicionar algum comentário e também colocar os aspectos prós e contras, dependendo de cada estrutura. Ok. Tá ouvindo bem, né, Rogério? Sim, estou ouvindo bem. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu estava comentando aí com o Rogério na reunião anterior. Eu tive duas experiências, né? Eu tenho uma experiência de processo próprio, da própria empresa aqui do grupo, e eu tenho uma outra experiência utilizando um trânsito julgado de uma associação. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu vou falar primeiro da associação, que, como eu comentei com os colegas, há uns 3 ou 4 anos atrás eu tive contato com eles, né? Eles me apresentaram o produto. É um trânsito em julgado de uma associação oriunda de mandato de segurança coletivo, né? Então, eu fiquei uns 2, 3 meses estudando isso, entendendo passo a passo como é que funciona. Fui em Brasília também, conhecer o pessoal, falei com alguns outros clientes deles, e aí tive que convencer os europeus de fazer essa experiência. Então, a prática, basicamente, uma empresa do nosso grupo não tinha ação própria, né? Então, a gente se filiou a essa associação e já entramos direto na execução de sentença em Brasília, tá? Essa execução de sentença demorou uns
6, 7 meses para ter a decisão do juiz. A decisão foi totalmente favorável, inclusive no valor que nós apresentamos. Tinha algumas coisas a serem superadas, porque a gente também pediu uma opinião legal de um grande escritório e ele colocou vários pontos, que era a legitimidade da empresa, uma vez que o trânsito julgado é de uma associação, se poderia usar o trânsito julgado de uma associação se você se filiou a posterior, enfim, vários aspectos jurídicos colocados pelo escritório, os quais foram superados por essa experiência, tá? Uhum. A gente colocou uma empresa com valores pequenos, porque o risco era a sucumbência, né? Então, a gente estava com risco ali limitado a um valor nosso aqui, né? Que era possível de assumir, tá? E aí passou essa primeira empresa, a gente já entrou com as outras maiores, né? Então, agora a gente está no processo de executar a sentença via precatório para essas empresas maiores, tá? Bom, agora... Porque entendi, as empresas entraram com ação própria, todas usaram a associação. Tem empresa que, assim, depois a gente vai amadurecendo o conhecimento com o produto, né? Por exemplo, quem pode usar esse produto? Tem empresa que tem ação própria, mas está ainda em fase de conhecimento, né? Tem decisões de primeira ou segunda, ou às vezes a ação dela não busca o mesmo período que o da associação. A associação busca desde novembro de 2009, tá? Então, se a tua ação busca até 2012, você pode usar o trânsito em julgado da associação, vou buscar 11, 10 e os últimos 2 meses de 2009, tá? Isso não é litispendência também, era um outro ponto que o advogado tinha colocado, o nosso advogado de legal opinion, pode dar litispendência, mesma causa de pedir. Não, porque um é título executivo, o outro é conhecimento. O que não pode fazer é você executar o mesmo título executivo no mesmo período. Aí isso vai litispendência e aí você vai ter que pagar sucumbência. Então, todos esses aspectos de legal opinion a gente foi superando com essa experiência, né? Então, eu digo hoje que, no meu caso, funcionou bem, tá? E a gente tem... Voltando um pouquinho para a parte estratégica, por que o assunto, né, a oportunidade como precatório, ela foi adotada, preferida, né? A gente adotou ao invés da compensação que você teve, ou a experiência que você pode ter tido, por exemplo, em compensações? Então, é que no caso das compensações, a gente fez isso em uma empresa do grupo aqui. O que acontece? Você tem que, quando você vai habilitar para compensar, você abre mão do direito de executar o título via precatório. A Receita Federal enfia a faca no teu pescoço e fala, você quer compensar, então abre mão desse caminho, né? E aí você acaba abrindo mão desse caminho e agora você está na mão da Receita. Agora ela vai te usar do jeito que ela quiser. Ela vai te aplicar COSIT 13, ela vai entrar com fiscalização e bloquear a tua compensação, ela vai fazer o diabo na tua vida, literalmente, né? De forma que você não consiga realizar essas compensações, ou eles venham, glosam e defenda-se como puder. Então, a gente não teve boas experiências com a habilitação da compensação. Embora você esteja correto, a ação do outro lado não é correta. Ela é de postergação mesmo, de cozinhar você, de te levar num banho-maria, né? E já no precatório, não. A decisão está na mão de um juiz independente, né? Então, você põe seus argumentos, a procuradoria põe o deles. No nosso caso, a gente conseguiu o precatório, o último precatório que a gente conseguiu foi exatamente há um ano atrás, né? No mês de junho, e eles publicaram já, geralmente, pelo que eu entendi da dinâmica, se o teu precatório for inscrito até julho de um ano, ele já põe no ano seguinte, já põe no orçamento do ano seguinte, tá? Essa foi a dinâmica dos precatórios que a gente conseguiu, tá? E aconteceu mesmo. O cara publicou, saiu no edital,
Está no orçamento de 2020. Aí era o que eu estava comentando com vocês. O orçamento é de 2020. A gente fez uma pesquisa nos últimos 5 anos e a Fazenda vinha pagando os precatórios que estavam inscritos no orçamento sempre em maio e junho, né? E até agora o nosso não caiu na conta, né? Não saiu para levantamento, porque aí você é incitado para fazer o levantamento do numerário, né? Então, agora não, eu conversei com os advogados, falei, Alex, eles têm, na verdade, o exercício fiscal de 2020 para nos pagar. Se ele não nos pagar no exercício fiscal de 2020, a gente pode entrar alegando que é um calote, porque no orçamento foi dito que você tem esse direito de receber esse dinheiro, né? E calote da União é complicado, né? Isso influencia, inclusive, na credibilidade deles em relação a emitir títulos de tesouro, né? Então, a gente entende que não vai haver o calote dos precatórios, mesmo com Covid. Existia um projeto de lei que estava tramitando ali no Senado, né, um senador espertinho, querendo entrar com uma lei para postergar os precatórios para 2021 e 2022, tá? Mas, por enquanto, esse projeto não andou. A gente está monitorando o projeto aí, ele não andou. Pelo menos é o último update que deram aqui, ele não andou. É interessante, aí eu abro para os demais também que quiserem debater, essa visão de que uma vez que você pede precatório, você mencionou muito bem aí a questão que na compensação a Receita Federal pode trazer várias discussões, eu fico à vontade para comentar também. No sentido do precatório em si, é fato que se afasta mesmo essas discussões aí de COSIT, de ICMS, que eu trato, né, do ICMS destacado, né? Eu do ICMS. Nos dois casos que eu tive, como... no COSIT 13 não veio a baila, tá? O que a Procuradoria estava alegando era coisas tipo, você tem que apresentar documento tal, você tem que... Coisas aleatórias que... Vixe, tá. Coisas aleatórias que não citaram COSIT 13 nos 3 processos que eu fiz, tá? Até agora, nada. Até não está em andamento agora, não COSIT 13 não. Tá certo. Mas está aberto aí. Tá certo, interessante. Tá bom. E aproveitando para a gente já partir para alguns aspectos jurídicos, eu acho que o que você mencionou da mecânica, ela faz muito sentido, né? Essa viabilidade e até reputação que os próprios títulos federais têm, né? No sentido de ter liquidez e fazerem parte do orçamento e essa obrigatoriedade do governo honrar com esse pagamento, torna muito atrativo mesmo a conversão, né, desse direito em precatório. Uma pergunta técnica, como você tratou a tributação eu tive até desses precatórios? Perfeito. Você, eu tive uma discussão até com a KPMG, que a fins de imposto de renda, aqui, né? Para eles, bastou a decisão do juiz para emitir o precatório, porque na decisão do juiz, o valor do precatório ser emitido. Então, ele fala, emita-se o precatório no valor. Então, a própria auditoria já solicita que a gente faça o reconhecimento nesse momento, tá? Para fins de imposto de renda. Essa é a recomendação da KPMG. Oi? Cria-se ali um direito acaba acontecendo um caixa de caixa aí, não né? há mais aquela insegurança de qual é o valor, morreu. Porque ali na decisão do juiz, ele já fala, olha, o direito creditório é de tanto, emita-se o precatório e notifica-se o tesouro. Então, ali morreu, porque ali não tem para onde fugir. A emissão do precatório acontece em 2 ou 3 meses depois dessa decisão do juiz. Pelo menos nos nossos casos foi assim, tá? Então, Pode falar. O que eu vejo que em alguns casos, aí, dependendo do valor a recuperar, ele se torna um grande problema, né? Porque numa situação em que você tem aí o precatório emitido, e aí ele já se torna base para o imposto de renda, né, na tributação naquele período,
Você pode ter um Perfeito. desencaixe gigante sem ainda ter Perfeito. realizado esse precatório, né, ter recebido o dinheiro. É uma questão de caixa, né? Que a empresa né? tem que... Por um lado, você tem, vamos dizer assim, uma segurança jurídica mais encaixada, né? Porque ali não tem mais a Receita, aqueles auditores da Receita enchendo o saco, mandando um monte de notificação, Aham. né? Poluindo o teu trabalho o dia inteiro. Por outro lado, você tem uma coisa mais exata. certo. Olha, saiu a decisão que o valor, vamos reconhecer, tem que pagar imposto de renda. Bom, faz parte do jogo, amigão, né? Agora, você quer correr o risco de excluir do LALUR, aí o risco é de quem está com o CPF no CNPJ vinculado lá, né? No caso das empresas aqui, não tem dessa. Decisão é reconhecer, reconheça o tributo. Certo. Só queria avisar, tem mais participantes, que eu liberei o microfone. Então, Ana Cristina, se você quiser falar, Fernanda, Juliana, Mimir, Gabriel, fiquem à vontade. Tem perguntas aí, né? Para fazer as ponderações que vocês acharem necessárias agora. Tá. Opa, sim. Aqui é a Ana Cristina falando, estão me ouvindo bem? Sim. Então tá jóia. Primeira consideração que coloca aqui nos casos do Alex, né? Foram duas importantes, eu até dei uma olhadinha no processo específico dele, foram duas importantes decisões que obtiveram nesse processo específico da ação coletiva, né? Porque ele ainda está em trâmite, o processo ainda está pendente, né, de definições aí, mas foram duas importantes decisões que eles obtiveram. A primeira no sentido de conseguir reconhecer a possibilidade de uma liquidação de sentença, né, de uma execução de sentença em sede de mandado de segurança. Ou seja, eles tinham uma ação coletiva da associação, né, e nessa ação coletiva houve um trânsito em julgado com relação aí à tese da exclusão do CMS da cálculo. Uma vez que houve essa decisão, os associados, aí por conta própria, entraram com essa questão sobre a execução da sentença. E aí, no caso específico, eles conseguiram, a liquidação, sentença, em espera de mandado de segurança, isso já é uma discussão bastante relevante. E o segundo ponto, eles conseguiram um reconhecimento também para que o associado, né, pudesse se valer dessa decisão que foi obtida em sede coletiva. Então, executar isso individualmente. E aí a gente começa a ter algumas diretrizes sobre isso. Finalmente, acho que entrou aí, Claudio. Mas quando a gente tem o reconhecimento aí em liquidação de sentença, é uma segurança aí já um pouco maior, logicamente, do que quando você faz via habilitação de crédito, mas você não afasta 100% também os questionamentos por conta da Receita Federal, né? E aí algumas perguntas surgem, eu vi que até a Fernanda fez a mesma pergunta que eu fiz aqui pelo chat, né? Alex, nesse sentido, qual foi a metodologia de cálculo que vocês apresentaram nessa liquidação de sentença que a gente está falando? E o segundo ponto, se em algum dos seus casos você já teve efetivamente o crédito em conta desse precatório, ou seja, você já recebeu esse cálculo, valor. né? O cálculo é o que está dizendo no texto da decisão que está julgado, é o ICMS da venda, tá? Então, não tem essa de ICMS pago, não, é o da venda calculado no preço de venda, tá? Então, é o que está na sentença, tá? Às vezes a sentença não é tão clara, né? A sentença que transitou. No caso dessa da associação, ela é bem clara. Depois eu mando para vocês aqui o trânsito julgado aqui, com a sentença bem clara o texto, né? Então, a gente apresentou uma planilha simples, não sem rebuscamento, aquele negócio que foi dentro, foi fora, porque quem vai ver isso é um juiz. Um juiz não é muito bom de Excel, não. Pelo menos os que eu conheço não são, não. Então, a ideia é deixar uma coisa muito simples, uma planilha, que o ICMS que está na nota fiscal de saída, calcula 9,25 sobre ele e o resto. Selic, pronto. Uma coisa bem simples,
Nada de você tira, depois você põe, não sei o quê, aquela loucura toda. Não adianta você colocar isso para juiz, que não, o cara vai pedir diligência, vai pedir peritagem, aí lascou. Né? Aí você vai ficar 10 anos falando com o perito. Então, a estratégia é ser uma planilha simples, trazer o texto da decisão, que transitou em julgado, que é o ICMS contido no preço de venda, né? E, então, o cálculo é esse, tá, menina? Aí, a questão do precatório, eu tenho emitido para receber agora, que é esse que eu falei para vocês, né, que está no orçamento desse ano. Depois eu mando, eu não sei. Ô, Rogério, dá para compartilhar alguma coisa aqui depois? Não tem muito. Sim, do lado esquerdo, você pode mandar para mim no e-mail também, tem a opção screen, você consegue compartilhar. Share your screen. Eu vou mandar a imagem. Ou se você quiser mandar para mim pelo WhatsApp, que eu consigo abrir e compartilhar também. Então, o precatório saiu em junho do ano passado. Tá bom. Tá joia. Como não alimentar tributário. Vou mostrar a imagem aqui. Uhum. Agora, ele saiu em junho do ano passado e para efeito de reconhecimento contábil, você também considerou como junho o reconhecimento? O precatório ele é inscrito 2, 3 meses depois da decisão, em média, tá? Então, a decisão foi lá para março, né? E o precatório foi inscrito em junho, mais ou menos. Foi 17 de junho. Vou mandar aqui para você. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Não sei se acha que está falando com o fone, aí ele afasta um pouquinho, a gente não consegue pegar algumas palavras. Quando o juiz mandou... Você fez o reconhecimento em março, quando você teve a decisão... O valor do crédito. Entendeu? Aí, depois de uns 2 meses, 3 meses, aí a licença pedindo a emissão do precatório. Vou mandar no Brush. Mandei aqui a imagem para você. Você que sabe pilotar melhor esse negócio. Tá bom. Então, aí, aqui é a inscrição do precatório. Precatório não alimentar, né? Tá bom. Ele inscreveu com vencimento em 2020. Tá? O que aconteceu? Tá mostrando aí? Legal. Não, tô carregando agora, só um minutinho. Tá. Então, tá aqui, 17/6 aí, ó. Podem ver aqui. Dia 25. Foi inscrito em 17/6, mas a decisão foi uns 3 meses antes. Tá. Alex, deixa eu aproveitar que o pessoal também está fazendo mais outra pergunta que é recorrente. O deferimento desse pagamento de precatório, ele foi em parcela em via única ou parcela única? Inclusive, depois dessa publicação aqui, Rogério, antes aí, os bancos, o pessoal que gosta de precatório já começa a ligar para as empresas. É terrível. Eu sei que tem uns colegas aí que gostam de comprar precatório, né? Eu também queria comprar também, mas o pessoal não quer vender, não. É um desastre. Mas assim, o tempo pode ser bem considerável, né? Um dos primeiros que ligam para as empresas é o BTG. Tá? Tá certo. Vamos ver se a Fernanda consegue falar. Fernanda, consegue falar agora? Oi, Rogério, vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Que bom. Não, na verdade, eu tinha feito realmente uma pergunta que eu vi depois que a Ana já falou com o Alex, que era se ele realmente tinha considerado destacado quando fez o cálculo para efeitos de precatório. Isso, né? Perfeito. E, pelo que eu entendi, ele fez pelo destacado mesmo, né? Tá, não, na verdade, agora só pensando um pouquinho nas situações que a gente tem vivido, desde que as empresas começaram a ter as suas decisões transitado em julgado, né?
várias foram realmente pela questão da compensação. E, de acordo com a instrução normativa, um dos requisitos para que a empresa possa fazer a habilitação e, assim, começar a compensar é que ela desista da execução judicial. E justamente por que é necessária essa desistência? Para que as empresas não façam isso nos dois âmbitos, né? Seja na via da compensação e também depois, ou ao mesmo tempo, pelo Poder Judiciário. Então, a ideia é que tenha, sim, essa certificação e ela é exigida pela instrução normativa. O que a gente tinha percebido no passado, no começo, realmente é que a Receita Federal, com base na Lei 13.760, ela iniciava um processo de fiscalização desse crédito, o que impedia a empresa de continuar as suas compensações daquele crédito, né, daquele indébito tributário de ICMS na base. O que a gente tem visto atualmente, a Receita Federal não tem mais agido dessa forma. Algumas empresas, inclusive, impetraram mandado de segurança. Então, assim, a via da compensação, desde que, obviamente, feito essa desistência, que, pelo que eu estou entendendo, é algo que está sendo colocado aqui, se depois eu posso voltar atrás ou não, né? Realmente, hoje, a Receita não, pelo menos, ela não tem impedido de compensar. Mas a questão da homologação, ela é necessária, é um dos requisitos que é exigido pela Receita Federal. E daí, o que a gente tem olhado muito na questão do precatório, que eu acho importante colocar, que é uma coisa que a gente tem vivido, inclusive, naquelas empresas que efetuaram depósito judicial. Elas efetuaram depósito e, no momento que elas vão levantar, a Receita Federal já questiona se é o destacado ou recolhido. Certo? Então, embora a gente realmente coloque o precatório como uma alternativa, eu ainda não vivi na prática, tá? Então, isso eu acho que é importante, acho que é importante que todo mundo coloque aqui as suas experiências. Eu ainda não vivi na prática uma empresa que tenha pedido precatório. Então, a experiência do Alex, ela é muito importante, porque realmente a gente está muito lidando com as hipóteses, né? A gente ainda não tem a prática. Eu acho que a do Alex talvez seja a primeira. E quando a gente pensa no precatório, a gente normalmente fala para as empresas: olha, você pode pedir o precatório, mas certamente a Receita Federal já vai te questionar o destacado. Então, esse era um ponto que eu, pelo menos, sempre considerei para os meus clientes, inclusive de falar, olha, você vai ter até mais dificuldade no precatório, porque você vai ter toda uma discussão de destacado antecipada, enquanto que, se você fizesse a compensação, você não teria esse problema, né? Porque, óbvio, você poderia até vir a ter, mas pelo menos você usou o dinheiro, né? Então, acho que é aí que a gente começa a ter essas discussões. Você não antecipar uma discussão, né? Isso, porque no precatório que se imaginou que a pessoa iria antecipar a discussão. Porque como eu acabei estudando esses caras por muito tempo, eu acabo tendo a facilidade de fazer amizade, né? E aí eu falo, cara, deixa eu acompanhar o processo. Então, ele até saiu agora, uma requisição para emissão de precatório de um outro cliente dele que ele me mandou lá. E, cara, COSIT 13 é zero de discussão por enquanto, porque ele até falou uma tese bem interessante. Fala, Alex, eu estou discutindo com o procurador. Quem está encabeçando o COSIT 13 é a Receita Federal, que tem um muro entre a Procuradoria e a Receita. Tem um muro físico e um muro, vamos dizer assim, sentimental. Um não se bate muito com o outro, né? A Procuradoria acha que é dona da Receita Federal, e a Receita Federal não gosta do tom que a Procuradoria fala com a Receita. Pelo menos em Brasília tem sido assim, né? Então, as argumentações que a Procuradoria vem colocando, eu vou até questionar ele se teve alguma de COSIT 13, porque ele nunca me mandou nenhuma de COSIT 13. Mas mesmo que venha de COSIT 13, o que ele tem, o pessoal tem me falado é o seguinte, Alex, o COSIT 13 é uma legalidade paralela criada pela Receita Federal, né? No final do dia, o que reza os votos, principalmente da Carmen Lúcia lá, é o ICMS da venda. Ela não cita efetivamente o nome pago, né? Então,
E aí, no final do dia, quem vai decidir é um juiz, não é o cara da Receita Federal. Na homologação da habilitação, não é um juiz que decide, infelizmente. Parece o Alexandre de Moraes, que ele é vítima e também é acusador. Então, vira um Alexandre de Moraes, a Receita Federal, quando você fala de homologação e habilitação, entendeu? Você não trata de forma independente a decisão, é isso que quer dizer. No caso vai ser uma decisão independente, porque é uma terceira pessoa que está tomando a decisão, entendeu? Aí vale os argumentos das partes, né? Quem argumentar melhor vai conseguir ou não. Né? Tá certo. Fazendo uma consideração também, Juliana está falando, vocês estão me ouvindo? Oi, Juliana, tudo bem? Como está? Gério, está me ouvindo? Conseguimos te ouvir. Acho que travou. Bom, um ponto importante também é a questão da execução da sentença do precatório, né? Eu acho que sempre que a gente for dar essa opção para o cliente, eu acho que a gente não pode descartar a possibilidade de vir a se questionar a execução da sentença e mandado de segurança por meio de precatório. Apesar de hoje não aceito cada vez mais pela jurisprudência, ainda é um ponto meio que nebuloso, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Por isso também que a experiência do Alex é importante. Né? Como ela falou, eu também não tinha ainda vivenciado uma execução de precatório nesse caso. Mas a gente não pode também descartar a possibilidade disso vir a ser questionado. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Oi, posso falar, Rogério? Claro, fique à vontade. Então, sobre a execução dos julgados via precatório, realmente, logo que começaram as primeiras decisões a transitar em julgado, os clientes nos perguntaram e a gente colocou, obviamente, como uma alternativa, mesmo em mandado de segurança, a utilização do precatório. Mas eu concordo que quando a gente está falando do período anterior à impetração do mandado de segurança, eu tenho precedentes favoráveis, a maioria, mas existem precedentes contrários. Então, eu acho que esse ponto tem que realmente ser alertado. A experiência do Alex ela é muito importante para a gente somar, na medida em que a gente defende, sim, a possibilidade de você recuperar o indébito, mesmo em mandado de segurança via precatório, especialmente em razão da leitura do artigo 100 da Constituição Federal, que te dá a preferência, exclusividade de fazer via precatório. Eu acho que tem que, sim, ser uma opção, até mesmo porque a sentença em mandado de segurança é uma sentença declaratória, né, de cunho declaratório, mas concordo plenamente que esse ponto tem que ser deixado em consideração, mas para o período anterior à impetração do mandado de segurança, que é onde eu vi que existe alguma coisa contrária. Nesse ponto, até complementando um pouco o que a Fernanda falou, a Gabriel aqui da Quadra Capital, a gente acompanha de perto. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá, a gente acompanha de perto essas discussões e, de fato, viu, né, que no último dia 9 de junho aí teve uma decisão lá da primeira turma do STJ, né, sobre a questão da execução do precatório e mandado de segurança, e, de fato, o que ficou entendido ali na primeira turma dizia respeito a todo o crédito constituído pós a impetração, né? Então, o período anterior não seria possível de integrar aí o precatório. Isso é bastante relevante para a gente aqui que atua mais na compra dos créditos, né? Mas hoje a nossa leitura aqui de fato, concordo com esses pontos. A gente tem bastante segurança na possibilidade de obtenção do precatório. Eu acho que só um ponto que eu queria voltar aqui, que foi objeto de conversa no chat, Fernanda, eu vi você respondendo, sobre a possibilidade de desistência parcial, né? Então, acho que isso é relevante também para a discussão, ou seja, às vezes a empresa tem lá um crédito que ela não vai conseguir compensar o crédito inteiro, num horizonte de 5 anos, ou um horizonte um pouco maior ou menor do que isso, e aí opta por fazer uma desistência parcial. A gente já discutiu bastante isso aqui, já chegou a estruturar algumas operações dessa forma. Não sei se alguém já fez isso para as discussões de exclusão de semestre da base de cálculo do Piscofins,
mas eu acho que é um ponto importante para a gente comentar aqui, né? Ou seja, então, ao invés de apenas se executar via precatório ou fazer a compensação, ocorreu uma desistência por períodos, né? Então, do período de 2010 a 2015, eu vou desistir e o período posterior eu vou executar. É nessa linha que você enxerga, Fernanda, a desistência parcial? Oi, Gabriel, é justamente nessa linha, acho que a ideia até do caso que eu conheço, tá, em que a empresa, inclusive, fez já, dividiu em razão da data da impetração do mandato de segurança. Então, o período posterior ficou via precatório e o período anterior via compensação, e eles apresentaram uma petição no processo nesses termos. Tá? Uhum. O que eu já tinha ouvido falar sobre desistência parcial seria executar, por exemplo, o PIS ou a COFINS e compensar o PIS ou a COFINS, né? Dividir por tributo, né? Não sei se funciona também dessa forma. Acho que talvez funcione também. No fundo, o que a gente só entende que é complicado é, por exemplo, aquela empresa que ela fala, não, eu quero compensar o recolhido e fazer o precatório do destacado, porque daí é o mesmo período. Eu tenho um receio de falar que daria, tá? Não que não dê, tá? Assim, eu tenho receio, porque processualmente você não consegue dividir, você não está segregando o período, não está tendo ali tanta lógica, né? O contribuinte quer limitar o risco dele pelo destacado, né? Pelo recolhido, né? E aí a diferença colocar num precatório, porque se ele receber no final, ele afasta todo o risco. E justamente, porque o precatório você só paga o IRSS no momento em que né, de acordo com o ato declaratório, que até foi uma pergunta, quando é precatório, você tem essa certeza já do momento que você vai recolher o teu IRSS e um valor já mais preciso. Enquanto que na compensação, a Receita Federal entende que você já tem que reconhecer o IRSS no trânsito, embora a gente já até fez um Go Brunch sobre isso, né? Tem vários argumentos para defender em outros momentos, né? Mas existe isso precisa ser um alerta também para as empresas. Tem tese que até tá defendendo a tributação somente na homologação, né? Que pode acontecer em até 5 anos, né? Até foi uma surpresa, já que a gente está falando disso, tem a sentença da TIM, que a sentença da TIM no Rio de Janeiro foi justamente isso, de só pagar o IRSS nesse momento. E o que nós tivemos recente também são 2 acórdãos da 4ª turma do TRF, que possibilitou na habilitação. E foi muito sensível a todo esse processo de compensação, que é o que eu acredito mesmo, que hoje o processo de compensação, ele obviamente não é igual ao precatório, mas você depende de uma habilitação, você tem toda a questão do valor envolvido, então você pelo menos poder reconhecer o IRSS na habilitação, ou seja, que é o momento que você já pode compensar, já ajuda, né? Rogério, Gibir, posso fazer algumas colocações também? Perfeito. Pegando um pouco de gancho aí no que o Gabriel comentou, que de eventualmente até cindir os valores frente à situação da empresa ter aí um indébito tributário num valor muito elevado. Isso, de fato, é um risco em razão da solução de consulta da COSIT 239, de agosto do ano passado. Essa solução de consulta, ela colocou 2 pontos, 2 limitações, ao ver da Receita, que tem. Ela falou que o contribuinte ele tem que fazer a compensação no prazo de 5 anos. Ou seja, se ele começa a compensar, mas ele tem um volume, um valor de indébito tributário muito elevado, tá, superior a seus débitos tributários ao longo desses 5 anos, tá, digamos que era uma empresa que teve muitas operações no passado, agora ela restringiu suas atividades, está sofrendo com questão de recessão, então ela tem um indébito tributário muito alto, mas débitos tributários menores, ela não consegue fazer a compensação ao longo dos próximos 5 anos. Nessa situação, a solução de consulta fala que, lamento, mas você tem um prazo de 5 anos. Não conseguiu compensar no prazo de 5 anos, você perde aqueles valores que você deixou de compensar neste período.
E também a solução de consulta também fala que, optado pela via administrativa, você não pode daí se arrepender e ir pedir o recebimento desses recursos. Você tem que manter a compensação. A nosso ver, os dois pontos são questionáveis. Tá? O primeiro é que a questão de ter o prazo apenas de 5 anos, na verdade, seria uma questão de decadência, e a decadência ela baseia-se naquele postulado antigo que o direito não socorre aos que dormem. Agora, um contribuinte que estiver utilizando o seu crédito de débito tributário para fazer todas as compensações que pode, ele não está num imobilismo que deveria daí ser penalizado. Não, ele está fazendo todas as compensações possíveis. Então, há decisões tanto de CARF, quanto de STJ e de TRFs, no sentido de não poder exigir do contribuinte uma conduta impossível. Se ele não tem débitos suficientes para fazer a compensação, mas ele está diligentemente fazendo todas as compensações possíveis, ele pode continuar a fazê-la. Quanto ao segundo ponto, de converter uma compensação que foi, compensações que estavam sendo feitas para um pedido de restituição, também nos parece algo que seria possível. A COSIT, ela coloca contra esta alternativa o artigo 100 da Constituição Federal para falar que, olha, não pode o contribuinte que teve uma decisão judicial favorável e ele inicialmente iria se submeter todas as regras de precatória que foram mencionadas aqui e ele tentar espertamente furar a fila e pedir daí uma restituição administrativa e receber antecipadamente. A Receita fala, isso não pode ser feito, porque está furando a fila, isso é inadmissível. Ok, aceite-se, ainda que se aceite esta premissa da Receita Federal, a situação é muito distinta de um contribuinte que foi fazendo suas compensações ao longo dos 5 anos e, perto do término do final deste prazo, ele percebe que ele não vai conseguir fazer todas as compensações, então ele pede daí a restituição. Nessa situação, nos parece que seria viável, é algo aceitável. O que não pode daí é a administração ser duplamente beneficiada e o contribuinte duplamente penalizado. Ele vai, justamente porque o contribuinte ficou com um valor de indébito tributário monstruoso, muito alto, ou seja, ele foi muito penalizado, ele vai ser agora mais penalizado ainda, porque ele não consegue fazer a compensação no prazo de 5 anos. Eu estaria aí beneficiando a administração erária pela própria torpeza, ou seja, quanto maior o volume do indébito tributário que a administração deve, melhor vai ser para ela, porque o contribuinte corre o risco de não poder fazer compensação. Então, nos parece questionáveis os dois pontos. Todavia, são teses. Assim, há um risco daí de tanto uma quanto outra, no final, não serem admissíveis. Embora, quanto a, particularmente o primeiro ponto, tem decisões de CAF, do Judiciário, até do STJ favoráveis. Então, é algo que tem que ser avaliado com bastante cuidado em cada caso, mas nos parece que é possível superar essa solução de consulta 239 de 2019, que tem que ter bastante atenção em relação a ela nessa situação. Ao superar aí a solução de consulta, acho que entra também uma outra discussão, né, que é a continuidade da própria compensação além do período de 5 anos, né? Não, digamos que não entre no pedido de restituição, mas uma vez que a própria solução de consulta se mostra inconstitucional, o contribuinte ele pode continuar a executar as compensações depois dos 5 anos. Né? Sim, é justamente neste ponto que tem decisão tanto do CAF quanto do Judiciário, de TRF e do STJ favorável ao contribuinte. Que daí uma das decisões fala bem claramente isso. Não se pode exigir do contribuinte uma conduta impossível. Não é que o contribuinte ficou enrolando, deixou de fazer compensações. Não, o contribuinte diligentemente foi fazendo todas as compensações possíveis. O que estava ao alcance dele, ele fez. Passado aí o prazo de 5 anos, ele não teve débitos suficientes, vai acarretar perda do direito dele ao restante do indébito, daí tanto o CAF quanto decisões do Judiciário falam, não, o contribuinte pode continuar a fazer as compensações, mesmo ultrapassado esse prazo de 5 anos. O prazo de 5 anos não seria aplicável para esta situação. Perfeito. Muito bem esclarecedor esses pontos. Agora, não gostaria de falar? Oi, Rogério, posso contribuir? Claro, fique à vontade. Gostaria de compartilhar algumas experiências que nós também tivemos no escritório.
principalmente por conta dos clientes estarem chegando aí com algumas posições no sentido, eu tenho uma montanha de crédito agora e isso vai virar um elefante branco, né? O que eu faço com isso? O que eu faço com tanto crédito. Então, justamente, essas posições, tanto do CARF quanto do Judiciário, a gente tem analisado com olhos bem atentos para que esses valores possam ser utilizados ainda que superem os 5 anos, né? É uma posição que a gente também tem visto com olhos bem atentos nesse ponto. Eu só queria voltar com algumas sugestões também que a gente tem colocado para os nossos clientes de como eles podem utilizar esses créditos, né? Então, a gente faz algumas sugestões contábeis em relação à própria questão das estimativas mensais, algumas sugestões contábeis que a gente também tem colocado para tentar aproveitar esse crédito. Mas, ainda assim, o que a gente tem observado é que, realmente, o período dos 5 anos, ele não vai ser suficiente para o aproveitamento do crédito, tá? Então, é muito importante esses olhos atentos para essas decisões, para que a gente possa demonstrar que o contribuinte faz realmente de tudo para utilizar esse crédito e ele não pode ficar com 2 vezes, né, como foi dito há pouco, com 2 vezes um problema. Eu tive um indébito, foi reconhecido, eu gerei o crédito e agora eu não tenho como utilizá-lo a tempo por conta dessa legislação. E um último ponto para colocar com relação aí, quando a gente falou mais do começo sobre os questionamentos que a Receita Federal faz, só queria compartilhar algumas posições que já tivemos decisões procedentes nas homologações, nas habilitações de crédito. Desculpa. Então, o que tem acontecido? Nós ganhamos, transitou em julgado a processo judicial, né? Tivemos o trânsito de julgado procedente, e nós entramos aí com a habilitação na esfera administrativa para fazer as compensações. Esta homologação do pedido de habilitação, ela está vindo relativamente rápido, ou seja, eu só tenho uma decisão dizendo que o meu crédito está habilitado. A Receita Federal, nesse primeiro momento, eles não se atêm ao valor, até porque quando você faz a habilitação do crédito tributário na esfera administrativa, você não está homologando um valor, é simplesmente o seu direito em iniciar as compensações. Os problemas que a gente vai ter, eles vão ser lá na frente, a hora que o crédito efetivamente sobre valor destacado ou valor recolhido, né, essa discussão, quando você extinguir este valor de crédito que a Receita Federal entende como suficiente. E aí sim você vai começar a ter barradas essas compensações. Então, num primeiro momento, nós não tivemos problemas quanto à habilitação do crédito. Os deferimentos, eles foram até que rápidos. Eles demoram um pouquinho mais que os 30 dias que a Receita tem falado, né? Mas eles têm acontecido. Ela solicita uma documentação ou outra, e aí, como bem colocou a Fernanda, a questão da desistência judicial, né, dessa execução judicial, ela é inerente para que você consiga habilitar na esfera administrativa. Mas nós não estamos tendo problemas com o reconhecimento da habilitação. Então, essas contribuições que eu queria trazer. Não, é verdade. Quanto ao reconhecimento da habilitação e até mesmo aquela discussão que teve acho que 1 ano e meio atrás, né, de que a Receita Federal tinha iniciado né, a restrição dessas compensações, né, a respeito de você ter uma habilitação, parece que foi algo que tentaram no início, né, barrar, mas que não prosperou, né, já por decisões judiciais, e parece que a Receita Federal acabou desistindo de restringir essas compensações. É um ponto muito importante, porque realmente traz aí uma segurança maior, né, na efetivação desse crédito, seja pela desistência, né, da própria ação e pedir a execução em precatório, ou então iniciar as compensações. Eu queria só trazer um ponto que eu acho que é importante da discussão toda aí. Inês, eu vi teu comentário aqui, a gente fala em seguida, tá? Que me parece que vocês compartilharam aí não é uma experiência comum ter essa emissão dos precatórios, né? Não é uma coisa comum, vivenciada com sucesso até então. E que no caso do Alex, o fato dele ter usado, ter usado aí a associação
ajudou a criar mais força nesse sentido, a forçar aí a emissão desse precatório, em vista que a própria associação já tinha, né, essa decisão judicial. Será que isso vai ser um caminho para o contribuinte ou isso vai abrir a porta para os contribuintes entrarem de forma independente também? Qual que seria aí a visão de vocês nesse sentido? É melhor entrar com uma ação coletiva, todo mundo consegue ter mais força nesse claim, ou nesse sentido, o precatório pode ser uma via independente, ou se você faça via associação ou independente? Não sei se é a Fernanda, o próprio Alex. Ô, Rogério, se você quiser, bom, vamos lá. O que eu penso? Eu acho assim, nós fizemos uma preparação antes e o que o Alex colocou foi muito importante, porque realmente quando o escritório ele recebe do cliente, né, para que a gente analise essa situação das associações, a gente tem que analisar com muita cautela. E, normalmente, a gente sempre tem aquele cuidado de saber quem são os filiados, quem é essa associação, de onde ela vem, a legitimidade. Então, assim, são questões muito importantes do ponto de vista jurídico, tá? E nós, aqui, na posição de escritório de advocacia, que está só falando se dá para ir ou não dá, né? O que eu percebi da toda a conversa com o Alex é que o processo em si é ok. O ponto só é ver toda essa legitimidade sempre da associação. Mas, sim, me parece uma estratégia que pode vir a ser utilizada, sim, pelas empresas, desde que a gente analise todas essas considerações, olhando sempre a jurisprudência, que, como a gente mesmo falou, e tem visto, a gente tem decisões do Supremo já validando quem é afiliado antes ou depois do ingresso da ação pela associação. Então, nos parece que existe uma certa flexibilidade aí com relação aos associados se beneficiarem dessa decisão. O que nos bastaria era só realmente olhar a ação judicial própria, né? Mas, sim, se a resposta for para ser bem objetiva, me parece um caminho, tá? Inclusive, Rogério, pessoal, assim, eu comentei, teve uma decisão da Carmen Lúcia em nome da própria associação, agora recentemente, eu mando para você depois aqui, Rogério, para você compartilhar, tratando exatamente dessa legitimidade ativa dos associados em utilização do trânsito em julgado da associação. A associação tem várias ações em trâmite, tá? O trânsito em julgado foi especificamente essa, mas tem outras que vão transitar em julgado com o tempo, né? Então, assim, como eu comecei há 3 ou 4 anos atrás, não tinha muita gente testando, porque exatamente como a Fernanda disse, né? Se a gente, dentro da empresa, não comprar o negócio e pôr para andar, o legal opinion não vai vir favorável. Por quê? Porque se você me perguntar como espectador, eu não vou colocar o meu na reta. Entendeu? Literalmente assim funciona, não adianta. Então, o que acontece é o cara da empresa tem que comprar, entender e comprar. Porque esse é um risco da empresa, não é do advogado que está emitindo a opinião legal. Entendeu? É isso que a empresa precisa entender. A opinião do advogado é importante para você ver os contrapontos. Então, por exemplo, quando eu peguei a opinião legal do advogado, eu falei, por que você está falando que é isso aqui? Então, vamos lá. Não, eu entendo que, esse risco eu quero correr. Qual é a probabilidade disso acontecer? Aconteceu quantas vezes? Então, quer dizer, o cara que está dentro da empresa tem que pilotar esse risk assessment. Não adianta só fazer uma terceirização. Advogado, vê para mim, presta, não presta, tchau. Porque você está terceirizando também uma responsabilidade que é sua, como gestor da empresa, ou da parte tributária da empresa. Entendeu? Então, eu vejo também por esse ponto, porque assim, se eu for só na legal opinion, entendo que não. Pronto, acabou.
Não, se eu entendi que é bom, eu tenho que defender isso. Se eu não entendi, na minha avaliação, eu entendi que acho que é uma bela oportunidade, o risco é baixo, vamos correr como uma empresa, como eu fiz, né? Eu limitei o risco, né? Eu limitei a base de cálculo do risco, né? Mas uma chance de fazer pode falar. Perfeito. um teste, né? Alô? Não entendi? Não, eu estava comentando, você comentou que você teve a chance de fazer o teste numa empresa menor. Isso. E aí o risco é mais controlado. Né? Exatamente. No meu caso, eu comprei a ideia, eu achei a ideia muito boa, eu estudei ela, né, dentro dos meus limites de entendimento, debati muito com colegas em outros grupos, que a gente tem outros grupos tributários de debate, e entendi que o risco era baixo, né, então eu literalmente encostei o legal opinion, peguei o que o advogado entendia, do ponto de vista dele, que eu acho que é importante, mas a decisão não é dele. É isso que, entendeu? Ele ajuda a compreensão do gestor da empresa, mas a decisão não é dele, porque esse risco não é dele, né? É isso que esse é o meu jeito de pensar. Assim, a gente está aqui na posição de tax manager, a gente tem que prover nossa ideia também, né? Nosso pensamento. Mas é importante ter o pensamento do especialista. Mas o especialista não tem que assumir esse risco é da empresa. Entendeu? Acho que são pontos importantíssimos. Acho que a gente vai só toda a vida com qualquer tipo de... Tá cortando, Rogério. Cortou. Consegue me ouvir? Ainda tá ruim ainda. Deixa eu mudar aqui. Consegue me ouvir melhor? Agora sim. Ah, legal. Não, mas é importante sempre fazer o risk assessment, independente aí da discussão de conversão de precatório ou não. Nós temos diversas situações no dia a dia que é necessário e, lógico, o legal opinion ele serve muito para amparar os limites, né, de cada decisão. Agora, falando em si da oportunidade, o que eu, pelo menos na análise que eu fiz, aí vocês possam fazer as considerações que acharem pertinentes, eu avaliando a opção do precatório, um ponto positivo que eu vejo é justamente afastar essas discussões, como mencionado pelo Alex no começo, da COSIT 13. Parece que uma vez que o juiz despacha a execução desse precatório, não existe aí a discussão se o ICMS que vai ser reconhecido vai ser o líquido ou vai ser o destacado, né? Me permita até um adendo, Rogério, que é o seguinte, vamos imaginar na linha do tempo, olha que legal, eu desenhei uma linha do tempo aqui também na minha análise, quando que a Receita Federal vai vir aqui? Vai vir daqui 2 anos, beleza, ela chega aqui em 2022 e fala, olha, vamos imaginar que ela vem querer questionar meu precatório. Meu precatório é de período de 5 anos, tá? Então, ela não vai poder questionar isso porque já prescreveu na administrativa. Ela não pode chegar aqui e me pedir documentos de acima de 5 anos hoje, abrir uma fiscalização. Na esfera administrativa já prescreveu essa discussão. Eu estou na esfera judicial. Na esfera judicial, eu vou seguir o meu processo, ou o processo que eu consegui utilizar o trânsito julgado. Então, na esfera judicial, o período de discussão, ele é até 5 anos anterior à data do protocolo da ação. Na esfera administrativa, é sempre os últimos 5 anos. Então, o cara não vem aqui, se eu recebi um precatório de 2010, acabou. A Receita Federal não pode chegar aqui, deixa eu fiscalizar esse crédito de 2010. Não. Por que você quer fiscalizar? Porque você recebeu um precatório. Lá é judicial, amiga, é título executivo. Então, você cria uma barreira, Rogério, assim, uma barreira intransponível para a Receita Federal. Porque lá no teu precatório são períodos de 10, 15 anos atrás. Embora tenha os últimos 5 também, vamos dizer, né? Mas o que você está exposto à fiscalização administrativamente é os últimos 5 anos só. Então, cada ano que passa que o precatório foi emitido já,
Morreu, não tem fiscalização zero, cara. Entendeu? E, Alex, você fez isso só utilizando a ação da associação sempre? E essa ação foi lá em Brasília, né? Foi Brasília e ele executa tudo em Brasília. Nada aqui em São Paulo. Uhum. Tá. Tá certo. Então realmente, o que ficaria talvez com risco seria os últimos 5 anos. Para discutir a Mas, aposentadoria, tá, Rogério? Se você... né? Se ninguém derrubar essa legalidade paralela da Receita, mas do ponto de vista lá vamos dizer que tem depois do muro, que é na esfera judicial, não tem essa discussão. Na administrativa, se ele abrir fiscalização, é os últimos 5 só, entendeu? Tá certo. Então, acho que vendo também outro ponto positivo do precatório, é o fato também de você não contaminar as obrigações acessórias. Perfeito. Né? Isso é maravilhoso, cara. Isso aí... Essa Acho que tem seara... né? Só um ponto antes das obrigações acessórias, quando se tratar de mandado de segurança, é o ponto que foi colocado anteriormente sobre os 5 anos anteriores, né? Ou seja, o INDEC o mandado de segurança impetrado, né? Que ainda não há, de fato, segurança em relação a isso, e tem julgado recente aí da primeira turma do STJ em sentido contrário, inclusive, né? Certo. Excelente, bom pontuar. E aí, se eu tiver que trazer um ponto negativo para esse approach, é a antecipação da tributação antes que você receba isso em caixa, né? Você pode vender o precatório pro amigo aí, ó, e compra. Você faz caixa. Eu vou chegar na parte dele. Você paga eu vou chegar na parte dele daqui a pouco. Mas imaginemos que a empresa queira receber o precatório. O Fábio Calcini acabou de entrar. Fábio, vou liberar seu microfone também. Fique à vontade para falar a hora que quiser. Um minutinho, gente. Então, se a gente tiver que pontuar um ponto negativo, seria o quê? A tributação no momento que o juiz despacha a emissão desses precatórios, não é isso? Ou a gente teria argumentos jurídicos para diferir essa tributação para o momento em que você conseguir realizar monetariamente esse precatório? A questão é para mim, ou... O que vocês acham? Eu vou seguir a auditoria, né? Como a auditoria é na data que foi reconhecido ativo, né? O valor do ativo. E no meu caso, foi a decisão do juiz do valor do precatório. A auditoria, ela sempre segue o mais conservador, que seria no trânsito em julgado, né? E aí o que acaba segurando o ponto de auditoria, na verdade, são as legal opinion, no sentido em que a tributação deve ocorrer, em alguns casos, né, deve ocorrer no momento da compensação. Só que aqui a gente não está falando em compensação, a gente está falando do recebimento efetivo do precatório, né? Oi, Rogério. E aí, não haveria argumentos para diferir essa tributação? Oi, pode falar. Acho que Bom, é que de acordo com o ato declaratório, que é aquele 25, né, de 2003, é da expedição do precatório. O que eu imagino, então, é que neste momento você já teria que tributar pelo IR e pela CS, obviamente é melhor do que na compensação, mas o que eu estou querendo, eu acho que o que você está querendo é saber se seria possível só quando da venda desse precatório. Você está querendo ir além. Exatamente, da monetização. Então, é que eu estou comparando com o approach de compensação, porque na compensação, do que a gente vem discutindo em outros fóruns aí, é possível sustentar a tributação somente no momento da compensação, ou até mesmo, como você mencionou aí da decisão judicial da TIM, né? Vai ocorrer a tributação somente na homologação, que pode ocorrer daqui até 5 anos, né? O que é mais agressivo. Que indo um pouco na linha do que o Alex comentou sobre todas as regras do precatório, e obviamente sem considerar a Covid, que isso tudo pode vir a atrapalhar, em tese, com a expedição do precatório, no ano seguinte você já recebe, né? Então é praticamente um direito certo. Eu acho que acaba indo um pouco nessa linha, né?
Você teria um desencaixe aí de, no máximo, 1 ano. Isso. Até menos, né? Financeiro. Porque eu acho que se emite, se o precatório é expedido até o dia 30 de junho, que é justamente o que eu estou tentando agora, no ano seguinte ele já é pago, né? Exatamente. Até amanhã. Temos até amanhã para conseguir. Estamos rezando por você, então. Obrigada, é um caso só. Mas é assim, acaba acontecendo isso, é uma regra clara, né? De que, sendo expedido, no ano seguinte você recebe. Exato. Se for expedido no segundo semestre, aí é no segundo ano seguinte. Isso, justamente. Tá certo. Tá certo. Eu vejo aqui um pouco mais de restrição pela parte financeira, né, do precatório. Uma vez que ele é emitido, você tem que fazer o pagamento de imposto de renda. Talvez o approach aí seja negociar mesmo já o precatório, para que consiga pelo menos pagar o imposto de renda e negocie aí um deságio menor, já que a expectativa de recebimento é líquida e certa, Gabriel, né? Tá com bom apetite aí. Né? Talvez negociar esse 1 ano aí, ainda vai ter Selic em cima, talvez compense esse 1 ano aí de juros, né? E de deságio. E aí, quando você compara com a compensação a gente tem esse efeito imediato de reconhecer com a base jurídica, né, para reconhecer somente a tributação somente nas compensações, né? Então você não tem aí um desencaixe financeiro, né, do pagamento dos tributos. Contudo, você tem esse revés aí nas obrigações acessórias, né? Você vai ter as suas perdicompes com esse valor lançado, que vai, logicamente, gerar aí as fiscalizações e futuras autuações, né? Então, você tem aí Esses 5 anos. Esse efeito colateral, né? Você tem FD contribuições também, que pode entrar na discussão da Receita, se ele vai mandar você fazer retroativo ou não, habilitação. É terrível, cara. Perdicomp, EFD contribuições, tudo que envolveu PIS e COFINS, os caras vão encher o saco. Mas 99% tá fazendo assim, né? Tá retificando a FD contribuições? Não, retificando não, né? Tá fazendo por compensação. Né? Por enquanto, só você, Alex, tá no topo do mundo, hein? Não, tem mais gente, cara. Não, eu vi bastante gente. Eu vi bastante gente fazendo. Mais em Brasília, né? Pouco em São Paulo, mais em Brasília. Agora, partindo um pouco já a gente tem 20 minutos aí para encerrar, para a discussão monetária, aí eu chamo o Gabriel para fazer as contribuições aqui, Gabriel. Eu queria que você passasse primeiro as suas percepções de mercado, né, desses títulos, e qual o tratamento que você dá para o caso do precatório, né, que é um direito líquido e certo, e se vocês também estão atuando em cima das empresas que estão fazendo compensação. Como que tem funcionado isso? É uma coisa que gera bastante dúvida aí nos grupos. Né? Perfeito. Não, perfeito. Vamos lá. Então, basicamente, até na linha do que o Rogério tinha colocado, a nossa percepção é parecida com o que o Rogério colocou, né, no sentido de que grande parte das empresas com quem temos falado aí, né, tem buscado ou espera buscar a via da compensação, né? Acho que por uma questão de fato aí de decisão interna da empresa, de ter débitos a compensar, né, num horizonte de 5 anos, né, levando em conta aí os pontos que foram colocados, inclusive por outros, mas também pelo Dimir, mas também por uma preocupação, né, sobre a possibilidade de execução do MS na via do precatório, que a gente já discutiu aqui, né? Acho que nos últimos 4 ou 30 meses, né, esse foi um tema recorrente aí nos jurídicos de empresa, em escritórios, e a minha impressão, a nossa impressão aqui na quadra é que, de fato, houve uma consolidação de entendimento, não diria que jurisprudencial, mas dos agentes de mercado, das empresas e também dos escritórios, sobre a viabilidade, de fato, da execução do MS na via do precatório, né? Acho que hoje, pelo menos a percepção que nós aqui na quadra temos é que os agentes, os advogados, consultores, jurídicos internos e fundos como nós enxergam a possibilidade da execução do MS na via do precatório com muito mais tranquilidade do que há 30 ou 2 anos atrás, né? Dito isso,
a Quadra aqui tem feito operações, né, de monetização destes créditos de duas formas, tá? Uma forma é comprar os direitos creditórios, né, oriundos da discussão judicial, então é antes do precatório ser expedido, tá? Então é quando a ação está em vias de transitar em julgado, seja ela uma ação ordinária ou um mandado de segurança, tá? Nós já fizemos aí algumas operações e que nós fazemos basicamente a compra dos direitos creditórios. Então, compramos os direitos creditórios e aí iniciamos a liquidação aqui, a execução, isto é, para receber em precatório, tá? Então, esse é um caminho que a empresa pode seguir. O que a gente tem percebido é que as empresas optam por esse modelo de transação quando, ou elas não têm base para compensar o indébito no horizonte de 5 anos, ou 2, a empresa não deseja enfrentar as discussões aí típicas de... Estão me ouvindo bem? Sim. Então, são 2 cenários em que a gente enxerga a empresa vendendo o crédito na forma de direito creditório para execução via precatório. Então, é quando ela não tem aí base para compensar, ou base suficiente num horizonte de 5 anos, né, ou um pouco mais longo do que isso, ou 2, ela não quer enfrentar as discussões da Receita ou de questionamentos futuros em razão da compensação. Tá, esse é um modelo que roda bem, é muito parecido com o que a gente já fazia para outras discussões tributárias ou discussões envolvendo ativos judiciais, e tem lá uma regra bastante alinhada com as empresas. Uma das vantagens é que, em não tendo ocorrido o trânsito em julgado ou o reconhecimento, né, desse crédito em balanço, a nossa leitura aqui, em discussão já com auditores e em alguns casos envolvendo companhias abertas, é que a empresa, na venda desse crédito, ela tributaria somente o montante recebido como preço de aquisição. Tá? Então, esse acho que é um ponto importante para destacar aqui. Então, se a empresa tem lá um crédito, vamos dizer, de 100 milhões, né? Estou falando aqui do cenário destacado, e aí ela faz a operação de venda, o que a gente tem visto é o reconhecimento e a tributação do que é pago na compra do crédito, tá? E não dos 100 milhões em si. Claro que isso a gente precisa olhar caso a caso, discutir com a empresa, né? Com a parte, com os auditores e com os advogados que estão assessorando na operação. Então, esse é um modelo, eu diria que tem acontecido aqui nas operações que a gente fez até hoje, tá? 50% das empresas seguiram esse modelo, que é a venda definitiva, um true sale, para execução via precatório, tá? As vantagens que nós vemos para as empresas aqui, uma de fato, se não tiver havido reconhecimento, é essa questão tributária, né? A diminuição da base aí para tributação, dado que a operação é feita com deságio. E ponto 2 é que é uma cessão definitiva sem regresso, né? Um true sale. Então, todos os riscos atinentes à discussão ficam para o fundo que comprou o crédito. A empresa, se tiver discussão de modulação, COSIT, ou qualquer outra discussão, quem vai correr esse risco é o fundo, tá? E aí o outro modelo, e por favor, à vontade para me interromper aqui, o outro modelo que a gente também desenvolveu aqui, tem já implementado e está rodando com algumas empresas, inclusive com companhias abertas, é um modelo em que nós compramos o crédito, tá? Então é feito um true sale, da mesma forma, é um true sale, e aí nós outorgamos uma opção de compra para a empresa, para caso ela deseje, ela recompre estes créditos para fins de compensação. Então, eu diria que é o meio do caminho, né? Então, ela sai do risco jurídico, né? Diferentemente do que aconteceria se ela tivesse simplesmente habilitado o crédito, faz caixa na assinatura do contrato de compra e venda, e concomitantemente à assinatura do contrato de compra e venda, é assinado também um contrato de opção de compra, por meio do qual o fundo, que agora é titular dos créditos, proprietário dos créditos, outorga esta opção para a empresa. E aí, quando o trânsito está em julgado, ou se já tiver ocorrido o trânsito em julgado, a empresa faz a habilitação do crédito perante a Receita, e à medida que ela tem a base para compensar, ela vai mês a mês recomprando o crédito para fins de compensação, tá? Entendi. Esse é um modelo também que a gente acha que é bastante interessante, porque no final a empresa ela sai do risco jurídico,
com um deságio grande, obviamente, mas ela recupera isso via recompra, né? Então, ela mantém, vamos dizer assim, o lado positivo dos dois caminhos, né? Um, ela sai do risco e faz caixa, e outro, se a decisão de COSIT, etc., for favorável, ela segue compensando e tem a opção de compensar todo o crédito via recompra, tá? Porque ela começaria a fazer essas compensações só futuramente, não na habilitação. Quando ela desejar, né? Assim, tem uma regra a gente já fez essa operação também em algumas empresas, mas vamos imaginar o seguinte, né? A empresa tem lá um crédito de 100 milhões. Ela vende esse crédito para o fundo, né? Na assinatura do contrato, e aí o fundo passa a ser, vamos dizer assim, o proprietário dos direitos creditórios oriundos daquele processo. E aí esse processo transita em julgado, né? Aí a empresa faz a habilitação desse crédito, né? E no mês seguinte da habilitação, quando ela tiver que pagar imposto, tributos, ao invés de desembolsar caixa para pagar fazer o pagamento, ela recompra o direito creditório e aí faz a compensação. Então, esse caminho, eu acho que é um caminho que é interessante para a empresa que ela pretende compensar. Então, ela não está tão preocupada com as discussões de questionamentos da compensação, mas ela está preocupada com os riscos jurídicos, quer fazer caixa, ou quer, de alguma forma, dado que não teve o trânsito em julgado, ele está preocupado com a tributação, né? Porque se transitar 100 milhões de reais e habilitar, automaticamente ela vai precisar tributar todo o crédito, enfim, então esse é um caminho, né? Do nosso lado, então é isso que a gente tem visto, tá? Assim, pessoal, esses dois caminhos. Um caminho é que a gente compra o direito creditório antes da habilitação para fim de execução via precatório, ou esse modelo um pouco mais elaborado da compra com a recompra. Tá ok. Gabriel, a Inês está fazendo uma pergunta aqui, acho que cabe falar agora. Está fazendo assim, nesse caso, a tributação do imposto de renda vai acontecer 2 vezes? Na cessão do crédito e na venda do precatório? Eu entendo que a recompra do título acabaria sendo aí um custo dedutível. Não sei como você tem visto aí o tratamento dessa... Não, o que a gente vê, só separando os modelos, né? No primeiro modelo, que é a cessão do direito creditório, quando o precatório for expedido, ele já não é mais da empresa, né? Quem está tocando toda a execução é o fundo, né? Ele pode até... reconhece zero no resultado. Exatamente. O que ele vai reconhecer só é quando ele receber o preço de aquisição, quando ele vender os direitos creditórios, tá? Isso muito antes de virar precatório, né? Acho que o caso do Alex é um caso emblemático aí, que vai ficar histórico, né? Acho que ele ter o precatório já expedido. A nossa impressão aqui é que o horizonte deve ser um pouco mais longo aí, né? Em termos de prazo para a expedição, e enfim. E é por isso que a gente tem visto tantas empresas vendendo. Mas então, nosso entendimento que a gente viu aqui acontecer de fato é que a empresa, a tributação vai ocorrer no momento do pagamento do preço de aquisição, como se ela tivesse um ativo. E não sei se você pode falar em termos de deságio, quanto tem gerado deságio, ou é caso a caso? Essa é uma pergunta que sempre aparece, né? E eu acho que vale comentar aqui, de fato, costuma ser caso a caso. Nós fazemos a precificação com base no tamanho do crédito total, mas precisamos levar em conta sempre o cenário que nós chamamos aqui de cenário COSIT, né? Que é o cálculo do PIS/COFINS assumindo o ICMS recolhido, mas o assessment que vocês fazem é sempre considerando o COSIT. Nós fazemos um assessment considerando o COSIT, mas compramos o crédito todo e precificamos com base no crédito todo, tá? Então, é só importante entender se o cenário COSIT não é zero, né? E aí, como é que funciona isso, né? Geralmente, nesse mercado de direitos de ativos judiciais, né, existe uma preocupação ou do lado do vendedor de vender com desconto muito grande e a ação judicial virar um precatório e virar dinheiro muito rápido, né? Nós aqui, por outro lado, enquanto gestores de fundos de investimento, né, com dever fiduciário perante nossos investidores, precisamos ser, por definição, conservadores, né? Então, geralmente, o vendedor acha que, eu até brinco, né? Ele acha que vai receber em 2 anos o crédito, vai virar o dinheiro, e esses 2 anos são uma média móvel, né? Você pergunta hoje, ele diz que são 2 anos. Pergunta daqui a 5 anos, ele fala que são 2 anos, e a ação continua lá, sem nada de precatório. Então, o que a gente fez, tá, pessoal, para
para resolver esse problema, né, ou para diminuir o que eu chamo de discrepância de expectativa, né, entre o vendedor e o comprador, para criar uma ponte, né, e achar em aproximações de um lugar comum, foi criar uma mecânica de earn-outs, né? Então, o contrato, no caso do precatório, quase sempre, ele prevê o seguinte: o pagamento de um preço de aquisição na assinatura do contrato, tá? E o pagamento de valores adicionais no tempo, caso os recursos sejam recebidos no horizonte de 4 a 5 anos. Entendi. Então, isso protege a empresa, porque esse valor adicional ele é decrescente no tempo, tá? Mas dando uma ideia, assim, e até isso, enfim, é prática de mercado, né, o deságio, mas acho que essa estrutura, de fato, que não é ciência de foguete, mas é um modelo que nós temos implementado aí de maneira, né, com mais escala, roda da seguinte forma: o pagamento inicial é mais ou menos 20% do crédito, tá? Então, 80% de deságio, e os pagamentos adicionais, eles começam aproximadamente em 50%. Então, se virar dinheiro em um ano, eu pago mais 50% para a empresa. De modo que se virar em um ano, ela vai ter recebido 70%. Por outro lado, se virar em 2, isso vai caindo até chegar a 0, ao longo de 4, 5 anos. Quer dizer, se a empresa estiver certa, né, na média móvel lá dos 2 anos, ele vai receber muito. Se a empresa estiver errado e for depois de 5 anos, a gente acha justo também que aí o pagamento fique só nos 20, porque aí nós corremos todo o risco e ficamos todo esse tempo aí com a operação em aberto, com o risco do crédito, né? E aí, para finalizar aqui, eu acho que do meu lado, não sei se tem algum outro ponto, alguma dúvida com isso, mas no outro modelo, que é o modelo da compra com a recompra, né, que é o modelo em que a empresa vende, mas resguarda o direito de recomprar, e é um direito, não é uma obrigação, é uma opção que ela tem de recomprar, ela não está obrigada a recomprar. Certo. Esse percentual sobe muito, porque o desembolso inicial costuma ficar próximo dos 20% também, então imagina que a empresa tem 100 milhões de crédito. Ela vende os 100 milhões por 20, né? E ela já tem uma vantagem aí fiscal, se ela não tiver feito o reconhecimento, que ela vai reconhecer só 20 e não 100. Só 20. Tá. Aí ela tem a opção de recomprar os 100 milhões para compensar. E aí a pergunta é: a que preço ela pode recomprar? Né? E aí o que nós, via de regra, temos feito aqui nas operações que enfim, já foram executadas ou que estão aí em andamento, é o seguinte: a empresa recompra o crédito no começo só com 10% de desconto. Então, se no mês seguinte ela tem que pagar 3 milhões de imposto, em vez de desembolsar 3 milhões de reais, ela paga 2 milhões e 700 para o fundo e recebe 3 milhões de crédito para compensar. Ela economizou 300 mil aí. E essa dinâmica dos 10% prevalece até que o fundo tenha recebido os 20 milhões que ele desembolsou inicialmente a título de recompra. Então, a título de recompra. Exatamente. Tá. Aí todo o crédito remanescente nós vendemos para a empresa com 60% de desconto. Então, quando ela tiver recomprado os 20, se ela tiver 3 milhões para pagar de imposto, em vez de desembolsar 3 milhões de reais, ela vai desembolsar só 40%, porque ela vai ter 60% de desconto. Então, ela vai desembolsar 1 milhão e 200, vai economizar 1 milhão e 800. Se a gente fizer isso composto numa conta de benefício econômico, o benefício econômico da empresa nessa operação beira os 70%, tá? Ao longo aí de 4, 5 anos. 4, 5 anos, tá. Mas então é basicamente isso. É interessante isso, e na medida que você está dividindo o risco financeiro, né, com o fundo e também tem a própria custo de captação da empresa, né, que ela tem que levar em consideração e tirar esse conteúdo, né, de toda a alavancagem que uma empresa tem, pode fazer muito sentido aí, né? É verdade, e eu acho que em relação ao ponto que a Inês colocou aqui, se na recompra o benefício econômico é tributável, é sim, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui, diferentemente do modelo da via do precatório, é que nesse modelo da recompra, à medida que a empresa vai tendo ganhos mês a mês, né, ela vai tributando, o nosso entendimento é que ela vai tributando isso mês a mês, né, porque ela vai ter um ganho, né, no começo de 10% e depois 60%. Então, na verdade, o que acontece nesse modelo é que o imposto, ou seja, tem pagamento, né, há tributação, só que é um diferimento, né? Entendi.
Muito bom as discussões. O Fábio Calcini fez um comentário aqui, ó, lembrar que o precatório seria pago em até 10 anos. Fábio, você quer fazer algum comentário? Eu vi que você entrou um pouquinho mais tarde aí, e acho que não conseguiu acompanhar as discussões até desde o começo. Fique à vontade se quiser falar algum ponto. Deixa eu ver se ele tá aqui. Librando esse microfone, caso não... Deixa eu ver aqui. Consegue falar, Fábio? Você está com problema no acesso. Deixa eu ver aqui. Aí está digitando, só um minutinho. É muito boa a discussão mesmo. Você vê, a gente trouxe os pontos aí, prós e contras de um ou outro modelo, fazendo que não está funcionando. É uma pena. Deixa eu ver aqui. Está escrevendo aqui. Mas muito bacana o debate, ó, quando for o caso, deixa eu ver. Ah, tá joia. Obrigado, Fábio, pela consideração. Você tinha mencionado aqui, né, lembrar que o caso precatório seria pago em até 10 anos, né? A gente está discutindo aqui que, sendo emitido um precatório, obrigatoriamente, pela lei de orçamentária, ela teria que ser paga até o ano seguinte. Em que casos, Talvez Fábio, seja ou se alguém puder o responder, alimentar. ela poderá ser paga em até 10 anos? Talvez alimentar, porque o não alimentar tributário está no orçamento. Cada Alimentar, né? tem que pagar. Entendi. E o que determina uma alocação de uma coisa para outra? Alimentar e não alimentar? Não, eu só... Estou fazendo a pergunta porque eu sou contador, tá? Não sou advogado, então... O que eu tenho aqui é tudo... É igual isso aí, ó. O pessoal está vendo aí? Esse que eu mandei aí, ó, precatório não alimentar. Ah, tá. Ele vem o título não, precatório não alimentar, acabei fechando a telinha aqui. Entendeu? Quando é de indébito, né? Agora, se é outro tipo de discussão, às vezes você tem discussão de até mesmo fornecedor, junto à União, entendeu? Aí ele vai emitir precatório diferente, né? Mas os tributários em si... O César Morato César Morato está fazendo um comentário aqui, ó, na antiga emenda constitucional, deixa eu ver, quer dizer, não tem mais parcelamento em 10 anos. Inclusive, Rogério, acho que saiu uma eu preciso ver que ato mas é do CNJ, justamente assegurando que ele entende que o precatório realmente tem que ser pago em 1 ano. Então, o próprio CNJ querendo obrigar os entes a realmente cumprir com essas obrigações. Eu preciso relembrar só, tá? Eu mando para todo mundo, mas eu lembro que saiu algo recente do CNJ. Legal, bacana. Eu acho que vão ficar perguntas aí que a gente não conseguiu responder por completo. Se vocês quiserem enviar para o grupo ou para o meu WhatsApp, a gente faz o redirecionamento das perguntas, né? Só mencionando aqui o último ponto da Esther Santana, ela mencionou exato, em regra, foi afastado o pagamento em 10 anos, mas na prática, muitas vezes, vemos a postergação do pagamento. O Tiago Leitão está mencionando aqui, olha, o STF julgou inconstitucional o parcelamento precatório alimentar. Em geral, são honorários advocatícios. O que mais? CNJ, tá certo. Então, muito interessante o papo de hoje. Já passamos um pouquinho aí do horário, 1h30, né? A gente até estimado que 1h30 seria suficiente para debater, mas se a gente ficasse mais um tempo aqui, com certeza surgiriam mais dúvidas. E uma coisa interessante, e como mencionado pelo Alex, cada gestor aí da área tributária vai ter que fazer o seu risk assessment, sentar né, com o CFO, com o diretor financeiro, e fazer essas contas, né, decidir se o precatório ele é viável, vis-à-vis aí os descontos, né, oferecidos aí pelos traders na aquisição desses títulos, né? Então, são pontos que vão além da própria discussão tributária, né? Tem que entender o momento da companhia, alavancagem, etc. Por isso que é interessante realmente trazer todos esses pontos aí, não só tributários, mas econômicos, para essa discussão. Queria agradecer a presença da Ana Cristina Massaferro, a Fernanda Ramos Pazelo, Juliana Carvalho de Mello, o Gimir Doniac,
o Gabriel Lunardi, o Fábio Calcini e o Alex Barbosa. Muito obrigado pela contribuição que vocês trouxeram para essa discussão. Foi muito proveitosa e bem esclarecedora. E acredito que até o final de semana a gravação esteja liberada, do GoBrand, e aí eu encaminho para os demais que não conseguiram acompanhar, ou para quem quiser divulgar nas mídias sociais. Agradeço a presença de todos e eu deixo a palavra com vocês também para uma despedida. Obrigada, Rogério. É um prazer. Conte sempre comigo. Muito obrigado, Fernanda. Tchau, pessoal. É um prazer. Todos um abraço, boa noite. Embora não presencial. Obrigado, Gimir. Mas na próxima, com certeza, ou no próximo ano, né? Com certeza estaremos juntos. Vamos torcer para que aconteça logo. Vai poder abraçar de todo mundo. Muita saudade desse povo todo aí. Se pelo menos poder beber, já tá ótimo. É isso que eu tô pensando. O happy hour é o mais importante. É verdade. A gente faz o brinde com vinho e tá ótimo, né? Não, mas poder abraçar é bom também. Exato. Obrigado, pessoal. Gabriel, obrigada, gente. Em bater papo sobre qualquer um dos pontos que a gente discutiu aqui, estou totalmente à disposição. Muito obrigado pelas considerações, Gabriel, bem esclarecedoras, hein? Bacana. Boa noite, tchau. Tchau, minha gente. Uma boa noite para todos. Excelente semana. Obrigada, hein? Boa noite.